Tio Bonito, você tem o olhar de meu pai, disse menina mendiga com foto. Milionário fica paralisado. Mas antes inscreva-se no canal e ative a campainha e deixa o seu gostei no vídeo para não perder histórias emocionantes como essa. O céu daquela tarde estava encoberto por nuvens espessas, o tipo de cinza que parecia pressionar os ombros de quem andava pelas ruas. Carros buzinavam impacientes, pessoas caminhavam apressadas, e a cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente às histórias que se cruzavam em cada esquina. Rômulo Delmar apertava o passo com o celular na mão, encerrando mais uma ligação com seu assessor jurídico. Sua gravata estava um pouco desalinhada, o terno impecável começava a mostrar vincos na manga após um dia longo de reuniões, mas sua expressão permanecia intacta, fria, objetiva, inabalável, até aquele momento. Tio Bonito, disse uma voz fina, mas firme, bem próxima ao chão. Ele parou por reflexo. A mão dele havia sido tocada, ou melhor, segurada. Baixou o olhar e viu uma garotinha magra de roupas surradas, os cabelos cacheados desgrenhados, caindo sobre os olhos castanhos profundos. Ela o olhava com uma estranha mistura de curiosidade e certeza. Você tem os olhos do meu pai, completou ela, tirando do bolso da blusa uma foto dobrada com muito cuidado, protegida por um pedaço de plástico amarelado pelo tempo. Rômulo franziu o senho, puxando a mão devagar, mas sem conseguir desviar os olhos da menina. Como é? Murmurou quase sem ar. A menina desdobrou a foto e a estendeu. Ele pegou. E o mundo parou. Ali, impressa em papel já envelhecido, estava a imagem que ele jamais esqueceu. Uma foto sua tirada aos 27 anos ao lado de Luciana. Ela sorria com os braços entrelaçados no dele, o rosto encostado no seu ombro. Era a mesma foto que ele guardava em uma caixa de madeira escondida em seu closet, trancada com uma chave que ninguém mais possuía. Seu peito apertou. O ar pareceu mais denso. Onde você conseguiu isso? A menina inclinou a cabeça. Era da minha mãe. Ela dizia que esse era o papai, mas eu nunca entendi. Ela só falava isso quando estava triste, antes de dormir. Sua mãe, como ela se chamava? Luciana. Luciana Fernandes. Rômulo cambaleou um passo para trás, como se tivesse sido atingido por um raio. O nome que ele não ouvia há 8 anos. A mulher que simplesmente sumiu da vida dele, sem explicações, sem despedidas. A foto tremia em suas mãos. Ele a encarava como se ela fosse uma miragem. Os olhos voltaram para a menina, que o observava com calma, como se já soubesse o que ele ia descobrir. Quantos anos você tem? 8. Vou fazer 9 em agosto. Rômulo passou a mão pelos cabelos, os olhos cheios de perguntas e de algo que ele não sentia há muito tempo. Medo. Medo da verdade. Medo de encarar tudo o que enterrou sob camadas de trabalho, contratos e paredes de vidro. Você tem onde ficar? Alguém cuida de você? Dona Selma tenta. Ela é boa, me dá sopa às vezes. Mas eu prefiro a praça. Tem uma árvore que parece o guarda-chuva do vovô e tem lugar para guardar a foto. Ele olhou em volta, sem saber o que fazer. Pela primeira vez em anos, não tinha controle de nada. A menina voltou a guardar a foto com cuidado, como quem protege um tesouro. Eu te achei, sabia? Ela disse com um sorrisinho tímido. Mamãe dizia que um dia eu ia te encontrar, que a gente ia se reconhecer pelo olhar. O celular de Rômulo vibrou no bolso. Ele não atendeu. Ali diante de uma menina com os olhos dele, com o nome da mulher que ele amou e perdeu, e com uma fotografia que só 2 pessoas no mundo possuíam, Rômulo Delmar percebeu que estava diante de algo que o dinheiro nunca poderia explicar. E algo dentro dele, há muito tempo adormecido, começava enfim a despertar. O carro estava parado em um ponto proibido da Avenida Andrada, com o pisca-alerta ligado e o motorista espiando o retrovisor pela 10ª vez. Mas Rômulo Delmar continuava ali, imóvel na calçada, com a foto ainda nas mãos e o olhar perdido em alguma lembrança distante. Amarilis, com os bracinhos cruzados, o observava com aquela paciência que só quem aprendeu a esperar a vida inteira sabe ter. Havia nos olhos dela uma estranha aceitação, como se o caos fosse rotina e milagres fossem apenas parte de histórias que se escutam, mas não se vive. Vem comigo, disse Rômulo enfim com voz baixa. Só até o carro, quero conversar com você. Com calma. Ela hesitou por alguns segundos, mas seguiu. Dentro do veículo, o motorista,
Já acostumado com excentricidades do patrão, manteve-se em silêncio absoluto. Rômulo abaixou os vidros parcialmente e pediu um chocolate quente para ela no café da esquina. Enquanto esperavam, ele encarava a menina com a mente em turbilhão. Você lembra de onde morava com sua mãe? Algum endereço? Era um lugar com paredes verdes e chão barulhento. Mamãe dizia que a gente não podia ficar muito tempo. Mudava sempre. Quando ela ficou doente, a gente veio para a cidade grande. Ela tossia muito. Rômulo sentiu uma pontada no peito. Luciana, doente, sozinha, fugindo. Por quê? Porque ela desapareceu sem dizer nada. Ele pensava que ela havia o deixado. Nunca imaginou que estivesse fugindo de algo ou protegendo alguém. E o sobrenome dela era Fernandes, você tem certeza? Tenho. Na carteira dela estava escrito isso. Ele se recostou no banco. Fernandes era um nome comum, mas não era qualquer mulher. Era a mulher. Precisava de provas, de registros. Precisava encontrar alguém que soubesse mais. Foi então que a porta do carro se abriu com um leve toque na janela. Uma mulher de rosto firme e olhar cansado espiou lá dentro. Desculpe incomodar, o senhor está com a Marilis? Perguntou. Era Selma Vasconcelos. Sim, eu a encontrei. Ela me mostrou algo importante. Selma entrou no carro a convite de Rômulo. Ele a analisava como quem procura sinais de mentira ou manipulação, mas tudo o que via era preocupação genuína. Eu cuido dela desde que a mãe morreu. A menina não quis ir para o abrigo. Se esconde, foge, mas volta sempre para a praça. Nunca roubou nada, nunca brigou com ninguém. Só repete que precisa encontrar o pai. Eu achava que fosse fantasia de criança, mas agora ela olhou a foto nas mãos dele. Agora estou começando a pensar diferente. Quando a mãe dela morreu, 4 anos atrás, num corredor de hospital público, entrou como indigente. A Marilis ficou esperando na recepção, sentada numa cadeira de plástico, até alguém perguntar se ela estava com alguém. Ela só disse, minha mãe foi dormir, mas me deixou uma foto. Rômulo passou as mãos no rosto. Era demais. Rápido demais. Real demais. Preciso confirmar se ela é minha filha, disse ele, mais para si mesmo do que para elas. Eu posso ajudar, respondeu Selma. Tenho contatos na maternidade onde a Luciana deu à luz. Talvez tenha algo nos registros, se o nome dela for verdadeiro. E a senhora que cuidava de Luciana, antes da doença, talvez ainda esteja viva. Onde? Bairro de Águas Frias. Uma comunidade afastada. Mas a senhora não fala com estranhos. Vai ser difícil. Rômulo olhou para a Marilis. Ela agora lambia a borda do copo plástico com chocolate quente, distraída, como se toda aquela conversa estivesse muito além da sua compreensão. Mas ele sabia. Ela entendia tudo. Eu vou até essa senhora, amanhã. O senhor tem certeza? Aquilo lá não é lugar para... Eu vou, interrompeu, firme. Selma assentiu. Rômulo olhou mais uma vez para a Marilis, agora com um peso que ele não sabia nomear. Ela não era só uma criança parecida com ele. Era um espelho esquecido, um eco de uma história interrompida sem explicação. Se Luciana havia protegido aquela menina até o fim, era porque havia algo maior por trás daquele desaparecimento. E ele precisava saber, nem que para isso tivesse que revisitar memórias que passou anos enterrando. O carro avançava lentamente pelas ruas estreitas e sinuosas do bairro de Águas Frias, onde o asfalto desaparecia sob o barro vermelho e as casas pareciam empilhadas como blocos de memórias antigas. A janela entreaberta deixava entrar o cheiro de terra molhada e fritura. Não havia luxo ali, apenas vida crua. Rômulo estava no banco de trás, em silêncio. Vestia um suéter simples por recomendação de Selma, que o acompanhava. Disfarçar o terno e a aparência de milionário era uma forma de evitar olhares curiosos. Ou ameaças. A senhora se chama Doris. Morava com Luciana quando ela chegou grávida. Ajudou no parto. Depois sumiu da região por um tempo, mas voltou. É muito desconfiada, avisou Selma, ajustando a alça da bolsa. Ela sabe que estou indo? Não, mas talvez reconheça o nome da Luciana. Vamos devagar. Rômulo respirou fundo. O nome Luciana já bastava para fazer o estômago revirar. Parte dele ainda esperava ouvir que tudo era um engano, que aquela menina na calçada era apenas mais uma coincidência. Mas o outro lado, o que havia se partido anos atrás, sentia que algo muito verdadeiro estava prestes a vir à tona. Pararam diante de uma casa simples, pintada de verde desbotado.
A varanda de madeira estava rachada, e vasos com arruda e manjericão ocupavam os degraus. Um cão magro dormia ao lado da porta. O cheiro de café e fumo de rolo preenchia o ar. Selma bateu na porta 3 vezes. Um ranger foi ouvido lá dentro. A porta se abriu lentamente. Doris surgiu. Uma mulher de pele escura, cabelos inteiramente brancos presos em tranças finas. Os olhos pequenos, mas vivos, sondaram Rômulo de cima a baixo. Ela cruzou os braços. Quem são? Boa tarde, dona Doris. Eu sou Selma. Sou assistente social. A senhora se lembra de uma moça chamada Luciana Fernandes? Os olhos da idosa se estreitaram. Um silêncio denso se formou. Por que quer saber disso agora? Rômulo deu um passo à frente. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Eu a conheci há muito tempo. E talvez tenhamos tido uma filha. Os olhos de Doris se encheram d'água. Ela engoliu em seco, mas a expressão permaneceu firme. Luciana foi como uma filha para mim. Chegou aqui assustada, fugindo de alguma coisa. Eu não sabia do quê. Só dizia que tinha que proteger a barriga, que ninguém podia saber. Que o pai da criança era importante, mas estava em perigo se soubesse. Rômulo sentiu o sangue gelar. Ela disse isso? Que eu estaria em perigo. Doris assentiu. Falava que tinham olhos em todo lugar, que tinha visto algo que não devia, e que se alguém soubesse quem era o pai, poderiam fazer mal a ele. Ela chorava todas as noites, de medo, de saudade, mas nunca quis te procurar. Ela morreu sem me contar nada, murmurou ele, engolindo a emoção. Doris então virou-se devagar e sumiu dentro da casa. Minutos depois, voltou com um envelope amarelado nas mãos. Isso foi deixado comigo. Luciana pediu para guardar. Disse que, se um dia um homem aparecesse procurando por ela, com olhos de mar, eu deveria entregar isso. Rômulo pegou o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma pulseira de maternidade. Ele começou a ler. Rômulo, eu nunca quis ir embora. Nunca quis desaparecer. Mas quando vi o que vi, soube que nossa vida corria perigo. Não tive coragem de te envolver. E quando descobri que estava grávida, prometi proteger nossa filha a qualquer custo. Ela tem os seus olhos. Eu conto histórias sobre você, mesmo sem saber se um dia vai vê-la. Eu a chamei de Amarilis, como a flor que você me deu no nosso último encontro. Se você está lendo isso, é porque ela te encontrou. Cuide dela. Ela é parte de você. Ela é você, sem armadura, com amor eterno, Luciana. Rômulo não conteve. As lágrimas vieram silenciosas, descendo pelo rosto sem alarde. A pulseira trazia o nome Amarilis F. Delmar. Delmar. Ela nunca teve dúvida. Doris observava em silêncio, respeitando a dor. Selma segurou o braço de Rômulo discretamente, como quem oferece firmeza quando o chão ameaça ceder. Rômulo apertou a carta contra o peito, sentindo o peso de 8 anos comprimidos em poucas linhas. Luciana havia morrido sozinha, mas cheia de coragem. E Amarilis era, sim, sua filha. Não havia mais dúvida. Agora, o que faria com isso? A noite caiu como um véu pesado sobre a cidade. A cobertura de Rômulo, no topo de um edifício imponente no centro financeiro, estava mergulhada em silêncio. As luzes amarelas refletiam nos vidros, lançando sombras suaves sobre os móveis de design minimalista. Tudo ali exalava sofisticação e frieza. Era a primeira vez que Amarilis pisava em um lugar com tantas luzes, espelhos, superfícies brilhantes e silêncio. Ela carregava a mochila gasta nas costas e os tênis furados nas pontas. Caminhava devagar, como quem não tem certeza se está sonhando ou invadindo. Pode se sentar se quiser, disse Rômulo, apontando para o sofá. Ela assentou sem dizer palavra, olhando ao redor como quem não quer perder nenhum detalhe. Você tem uma casa no céu, sussurrou ela com os olhos no janelão que dava vista para a cidade inteira. Rômulo puxou uma cadeira e sentou à frente dela. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. Amarilis, ele começou com a voz mais baixa que pretendia. Eu estive com uma senhora que conheceu sua mãe. Ela me deu algo, uma carta. Ela falou de mim? Sim, falou de você e de mim também. Ele puxou o envelope de dentro do casaco e o entregou. Isso era dela. Acho que você tem o direito de ler. A menina pegou com cuidado. Seus olhos deslizaram pelas palavras da mãe, que lia com os lábios mexendo em silêncio. Quando terminou, ela dobrou o papel com carinho e o encostou no peito. Eu sabia, disse enfim,
Mamãe sempre dizia que o mundo era grande, mas que um dia eu ia achar você. Ela dizia que você era corajoso, mesmo quando parecia duro, e que tinha um coração escondido, bem escondido. Rômulo desviou o olhar. Não sei se sou esse homem que ela descreveu. É sim, só precisa lembrar. O silêncio voltou, mas dessa vez era outro silêncio. O tipo que acolhe e não que separa. Eu vou cuidar de você, disse ele com uma firmeza quase surpresa. Mas preciso entender tudo. O que aconteceu? Por que sua mãe foi embora? Por que achava que eu estava em perigo? Se havia alguém atrás dela? Amarilis ficou quieta. Mexeu nos dedos, olhou para o chão. Ela falava de um homem, um moço de gravata, que falava com outros homens ruins. Disse que viu uma coisa numa reunião, que não podia contar, e que, depois daquele dia, a gente teve que correr. Um homem? Ela disse nome? Não, só que ele usava um relógio dourado que fazia tique alto. Eu lembro porque ela dizia que ouvia o relógio mesmo quando ele não estava por perto. Rômulo franziu a testa. Aquilo era novo. Luciana tinha presenciado algo? Algo ligado a ele? Ou alguém do seu círculo empresarial? Você quer dormir aqui hoje? Perguntou ele suavemente. Temos quartos de hóspedes, com camas macias. Ela assentiu devagar. Depois olhou para ele com olhos úmidos. Posso ficar mais de um dia? Foi como se uma flecha atravessasse Rômulo por dentro. Ele respirou fundo e se agachou diante dela. Pode ficar o tempo que quiser. Ela se jogou em seu pescoço com um abraço desajeitado e rápido. Rômulo não soube o que fazer com os braços por um segundo, mas depois retribuiu. Apertou com firmeza, como quem abraça algo que foi tirado há muito tempo e que agora, de forma inexplicável, está de volta. Mais tarde, enquanto Amarilis dormia em um quarto perfumado, com lençóis limpos e uma boneca nova do lado, Rômulo foi até seu escritório e abriu o cofre escondido atrás de um painel de madeira. De lá, tirou a outra cópia da foto, a original, o mesmo sorriso de Luciana, os mesmos olhos de menina que sonhava alto. Mas agora havia algo diferente naquela imagem. Na mesa do café, ao fundo da foto, um homem com terno e relógio dourado parecia olhar diretamente para a câmera. Rômulo nunca havia notado isso antes, e pela primeira vez sentiu que talvez a morte de Luciana não tenha sido um acidente. A cidade acordava lenta, com um céu cor de fumaça e uma garoa fina que escorria pelos vidros da cobertura. No andar de cima, o som das páginas de um livro infantil sendo folheadas era o único sinal de vida. Amarilis havia acordado cedo, vestida com o pijama novo que escolhera na noite anterior, com olhos brilhantes. Estava deitada de bruços sobre o tapete felpudo, murmurando histórias que ela mesma inventava, como a mãe fazia. Rômulo, porém, não pregara os olhos. Desde que notara a presença do homem ao fundo da foto, aquele detalhe sutil, quase invisível, sua mente não parava. A silhueta do homem, o terno escuro, o olhar direcionado à câmera e, principalmente, o relógio dourado no pulso esquerdo. Não era um relógio qualquer. Era um modelo exclusivo de uma coleção limitada, feita sob encomenda, distribuída para apenas 5 executivos durante a fusão de 2 empresas há 9 anos. E ele sabia disso porque foi ele mesmo quem mandou confeccionar os relógios. Correu até seu cofre novamente, tirou uma antiga caixa de madeira com documentos e brindes corporativos de anos atrás. Vasculhou, tirou papéis, medalhas, cartões, e lá estava. O catálogo comemorativo da fusão entre o Grupo Delmar e a empresa Tesselar Partners. Folheou com pressa até a página da premiação. E então, o sangue gelou. Alfredo Moraes. Era ele. Mesmo rosto, mesma postura, mesmo relógio. Um ex-sócio, membro do conselho executivo por 2 anos, antes de sair da empresa de forma abrupta e nunca mais ser visto nos círculos corporativos. Rômulo arregalou os olhos conectando os pontos. Alfredo estava na cafeteria no dia em que a foto foi tirada. Era o encontro dele com Luciana, o último antes do desaparecimento dela. E Alfredo, naquele tempo, tinha acesso a reuniões confidenciais da alta diretoria, reuniões que incluíam decisões éticas altamente questionáveis. Luciana ouviu alguma coisa? Rômulo sussurrou para si mesmo. Ouviu, desceu até a cozinha. Amarilis estava comendo panquecas com calda de frutas, o rosto sujo e feliz. Amarilis, disse ele, sentando-se à mesa. Lembra que você falou do homem do relógio? Ela assentiu, mastigando.
Você lembra mais alguma coisa sobre ele? Algum nome? Lugar? Ela pensou por alguns segundos. Um dia ele foi até a nossa casa. Mamãe me mandou me esconder. Eu fiquei debaixo da mesa. Ele gritava. Chamava ela de traidora. Disse que ela ia se arrepender se abrisse a boca. Rômulo fechou os punhos. Ele te viu? Não. Eu cobri os olhos com a mão. Mas eu lembro do barulho do relógio. Tique, tique. Como se fosse um bicho esquisito. E o que sua mãe fez depois? A gente saiu de madrugada. Nunca mais voltou. Rômulo se levantou. Estava decidido. Subiu para o escritório e, pela primeira vez em muito tempo, discou para Rodrigo Avelar, seu ex-investigador particular, o homem que contratava quando precisava descobrir coisas que preferia não deixar nos registros da empresa. Rodrigo, preciso localizar um homem. Alfredo Moraes, ex-conselheiro, esteve no Grupo Delmar há 9 anos. Sumido há muito tempo, Rômulo. Deixou o país. Ouvi rumores de envolvimento com o esquema de lavagem. Encontre ele. E seja discreto. Rômulo desligou. A partir daquele momento, ele sabia que não podia mais voltar atrás. Luciana não havia apenas fugido. Ela foi silenciada. E talvez alguém ainda estivesse tentando apagar o que restou. Naquela mesma noite, quando Amarilis já dormia com a boneca nova nos braços, o celular de Rômulo vibrou. Era Rodrigo. Encontrei algo estranho. Alfredo está registrado como morto há 3 anos. Acidente de barco. Mas tem um porém. Qual? O seguro de vida foi sacado por uma mulher. Nome dela: Silvia Dávila. Endereço? Mesmo bairro onde Luciana viveu os últimos anos. Rômulo arregalou os olhos. A teia estava apenas começando a se formar. E Luciana pode não ter sido a única a saber demais. A casa era modesta, de tijolos vermelhos aparentes, com uma pequena varanda onde vasos com hortelã e alecrim disputavam espaço com uma poltrona de vime gasta pelo tempo. Fica na rua São Damião, no final de um bairro popular onde as ruas eram mais de terra do que de asfalto. O tipo de lugar onde olhos espiam pelas frestas das janelas sempre que um carro importado encosta. Rômulo saiu do veículo com passos firmes. Usava roupas simples e óculos escuros, tentando manter a discrição. Selma, que o acompanhava novamente, manteve-se atrás, observando. A campainha não funcionava, então ele bateu levemente na madeira da porta. O som dos passos veio rápido. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelo loiro tingido preso num rabo de cavalo, abriu uma fresta. Quem é? Boa tarde. Me chamo Rômulo Delmar. Preciso falar com a senhora sobre Alfredo Moraes. O nome causou efeito imediato. Os olhos dela endureceram, mas ela não tentou disfarçar o susto. Alfredo está morto. Sei disso. Mas o que me traz aqui é o que aconteceu antes disso, com uma mulher chamada Luciana Fernandes. Silêncio. Silvia encarou Rômulo por alguns segundos, como quem avalia riscos, e então abriu a porta com um leve suspiro. Entrem. Mais rápido. A sala era pequena, com móveis antigos e fotos espalhadas em molduras de parede. Nada ali indicava luxo, mas havia zelo. Ela ofereceu café, recusado por ambos. Sentou-se na poltrona, cruzou as pernas e fitou Rômulo com firmeza. Você era o pai da filha dela, não é? Rômulo assentiu. Sim, descobri isso há poucos dias. E também descobri que Alfredo teve uma ligação com o desaparecimento da Luciana. Quero entender que ligação foi essa e o que aconteceu de verdade com ele. Silvia respirou fundo. A expressão dela estava dividida entre o medo e o cansaço. Alfredo não era o homem que parecia ser. Ele era obcecado por controle, por manter segredos. Quando ele soube que Luciana, uma funcionária terceirizada na época, teve acesso acidental a uma gravação confidencial de uma reunião, ele surtou. A gravação provava que eles estavam aprovando a entrada de verba ilegal vinda de paraísos fiscais. Ela ouviu tudo porque entregava café na sala. E ela contou isso a alguém? Ela me contou. Eu era funcionária administrativa do mesmo prédio. Fiquei amiga dela. Ela estava desesperada. Disse que não podia contar a você, que podiam fazer mal a quem estivesse por perto. Achava que alguém estava seguindo ela. Eu tentei convencê-la a denunciar, mas ela sumiu uma semana depois. Rômulo apertou os olhos, controlando a emoção. E Alfredo? Quando ele descobriu que ela tinha ido embora, começou a me vigiar. Me ameaçava em bilhetes, mas eu tinha cópias da gravação. Me mudei, me escondi. Ele morreu anos depois, num acidente de barco. Mas até hoje eu não acredito nessa história. Você acha que ele forjou a própria morte?
Ela hesitou. Não sei, mas algo nunca bateu. O corpo nunca foi visto, e a seguradora pagou tudo muito rápido. E mais estranho ainda, pouco antes do acidente, ele me entregou uma pasta com documentos e disse: se eu sumir, isso agora é problema seu. Rômulo arregalou os olhos. Você ainda tem isso? Silvia levantou-se sem dizer nada e foi até um pequeno armário trancado com um cadeado. Tirou uma chave presa a uma corrente em seu pescoço, abriu a porta e de dentro retirou uma pasta de couro preta, já desgastada. Ela a entregou nas mãos de Rômulo com cautela. Ele abriu. Documentos, extratos, nomes e um pendrive. Isso pode provar tudo, sussurrou ele. Silvia assentiu. Luciana morreu tentando te proteger, protegendo a filha e escondendo a verdade. Agora, isso está nas suas mãos. Rômulo sentiu o peso da pasta como se fosse chumbo. Aquilo era mais que uma chance de justiça. Era uma dívida com Luciana, uma oportunidade de honrar sua coragem e de proteger Amaryllis de um legado sujo que ele jamais quis reconhecer. Quando se levantou para ir embora, Silvia tocou seu braço. Faça com isso o que ela teria feito. Tenha coragem. Ele assentiu. Do lado de fora, o céu já escurecia. A primeira estrela surgia tímida entre nuvens. E dentro de Rômulo, um novo sentimento começava a crescer. Responsabilidade. Não era mais sobre descobrir o que aconteceu. Agora era sobre decidir o que fazer com a verdade. A noite já passava das 10 quando Rômulo entrou em seu escritório particular, no último andar da cobertura. O cômodo, antes símbolo de controle e autoridade, agora parecia pequeno demais para conter o turbilhão que carregava no peito. Com a pasta de couro em mãos, ele trancou a porta, apagou as luzes e ligou apenas o abajur de canto. O silêncio era tão denso que o som do pendrive sendo conectado ao notebook pareceu um estrondo. O arquivo de áudio principal estava nomeado apenas com a data 0805-2016, confidencial. Rômulo deu play. Por alguns segundos, só estática. Então, vozes. Estamos todos aqui? Ótimo. Como eu dizia, a operação já foi aprovada. O montante entra pelo fundo offshore, passa pela controladora nas Ilhas Caimã e de lá é distribuído entre os acionistas via dividendos fictícios. E a auditoria? Pergunta outra voz. Controlada, temos 2 nomes infiltrados na equipe. E o Rômulo? Ele não está ciente desse desvio? Não, e não pode ficar. A imagem dele é valiosa demais. Ele é a fachada limpa do projeto. Se desconfiar de algo, tira o corpo fora, e aí tudo desmorona. Silêncio. Se a Luciana abrir a boca, temos um problema. Ela não vai. Já mandei um aviso. Você tem certeza que ela entendeu o recado? Ela tem uma filha agora. Vai pensar 2 vezes. Rômulo pausou. O peito arfava. As mãos estavam suando. Era real. Tudo. A corrupção, a manipulação do conselho, a perseguição, o uso do nome dele como escudo e, o pior, Luciana foi ameaçada por causa dele. Eles sabiam que ele era honesto demais para participar, mas usaram sua reputação para blindar os crimes. Voltou a dar play. Se algo vazar, a culpa recai sobre ele. Já temos os documentos preparados, transferências no nome dele, assinaturas digitalizadas. O idiota não faz ideia. Rômulo fechou os olhos. Um nó se formou na garganta. A traição era profunda demais para ser digerida em silêncio. Não bastava terem ameaçado Luciana. Planejavam incriminá-lo se tudo viesse à tona. Respirou fundo. Parou a gravação. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora a cidade brilhava como um mar de luzes, mas dentro dele havia apenas sombra. Passou as mãos pelo rosto. Quantas pessoas ele afastou nos últimos anos? Quantas decisões frias ele tomou, acreditando que estava no controle? E agora sua filha dormia no quarto ao lado, protegida por paredes de vidro, enquanto os fantasmas do passado voltavam para cobrar sua dívida. Na manhã seguinte, Rômulo não foi à empresa. Preparou o café da manhã com as próprias mãos. Amaryllis acordou com o cheiro de pão quentinho e chocolate no ar. Sentou-se à mesa, com os olhos ainda sonolentos, e olhou para ele com surpresa. Você sabe fazer café? Descobri que sim. Só precisei tentar. Ela sorriu. Enquanto comiam, Rômulo olhou para ela com mais do que carinho. Havia algo diferente agora. Um propósito.
Ele não podia mais fingir que era apenas um acidente do destino. Aquela menina, com olhos tão parecidos com os seus, representava o que ainda havia de íntegro dentro dele. Amaryllis, lembra quando você disse que sua mãe falava sobre coragem? Ela assentiu. Eu acho que agora entendo o que ela queria dizer. No fim da tarde, Rômulo voltou ao escritório. Sentou-se à frente do computador. Abriu a pasta com os documentos do pendrive. Entre os arquivos, um em especial chamou sua atenção. Lista de nomes beneficiados, Operação Escudo. Leu com calma. Nomes de empresários políticos representantes da mídia. Era uma rede muito maior do que ele imaginava. Alfredo não era o único, era apenas a ponta. Foi então que notou um nome que lhe cortou como navalha. Leopoldo Delmar, o pai, o homem que o abandonou quando criança. Rômulo empalideceu. O passado, ao que parecia, estava muito mais conectado do que ele jamais ousou imaginar. O endereço era discreto. Uma casa simples em um condomínio afastado, onde idosos costumavam viver com seus silêncios e suas lembranças. Rômulo nunca havia estado ali, embora soubesse da existência daquele lugar. Selma fora quem lhe entregara o endereço, depois de insistir com contatos antigos da assistência pública. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ela ainda no carro. Tenho, mas não faço isso por ele. Faço por mim e por Amaryllis. Preciso entender se meu próprio pai teve parte nisso. A porta foi aberta por uma cuidadora gentil, que os reconheceu assim que ele disse seu nome. Em minutos, estavam em uma sala pequena, de decoração singela, onde uma poltrona reclinável ocupava o centro. Ali estava Leopoldo Delmar, rosto magro, cabelos brancos como neve, olhos castanho claros, os mesmos que Rômulo via todas as manhãs no espelho. Ele estava mais frágil do que lembrava, mas seu olhar ainda carregava peso. Você, disse o velho com voz rouca, eu achei que nunca mais te veria. Talvez fosse melhor assim, respondeu Rômulo frio. Silêncio. Por que veio? Rômulo puxou uma cadeira, sentou-se diante dele e colocou sobre a mesa a folha com os nomes que vira no pendrive. Destacou o de Leopoldo com um marcador vermelho. Por que você aparece aqui, envolvido na mesma operação que matou a mulher que eu amava e quase me destruiu? O velho olhou o papel por longos segundos, respirou fundo. Depois assentiu lentamente, como quem não esperava o confronto, mas já estava cansado demais para negar. Eu não sabia que ela era importante para você, murmurou. Isso muda alguma coisa? Leopoldo baixou os olhos. Na época, eu fiz coisas que não me orgulho. Eu me juntei a um grupo que queria enriquecer rápido. Usei meu nome, meu prestígio. Mas quando as coisas começaram a ficar pesadas demais, eu fugi. Literalmente. Saí de cena. Abandonei tudo, inclusive você. Rômulo sentiu o sangue ferver. Você não fugiu da sujeira, fugiu de mim. Me largou com minha mãe como se eu fosse descartável. E agora eu descubro que você esteve por trás de tudo isso? Eu tentei te proteger. De longe. Sempre. Mentira. Você tentou se proteger de mim, porque eu era o lembrete vivo do que você fez. Leopoldo respirou fundo. Tosseu. Sua fragilidade não o livrava da culpa. Apenas acentuava o arrependimento. E Alfredo Moraes? Insistiu Rômulo. Você sabia o que ele estava fazendo? Sabia. E tentei avisá-lo que Luciana não era a ameaça. Mas ele não ouve ninguém. Era ambicioso demais. Obcecado. Quando soube que ela estava grávida, surtou. Achava que ela podia usar o filho para pressioná-lo. Disse que era perigoso demais deixar ela viva. Eu discordei. Foi quando ele começou a me afastar. E depois, sumiu. Morto ou não. Rômulo sentiu um arrepio. A linha do tempo começava a se formar com nitidez. Alfredo, temendo que Luciana entregasse tudo, ameaçou, perseguiu, isolou. Leopoldo sabia, mas não impediu. E agora, a história toda havia respingado em Amaryllis. Você sabe que essa criança é minha filha, disse Rômulo. Sua neta. Leopoldo levantou os olhos, surpreso. Ela está viva? Está. E é a única coisa boa que restou disso tudo. Por um segundo, os olhos do velho se encheram d'água. Mas Rômulo não cedeu. Você vai me ajudar. Vai me dizer tudo o que sabe. Todos os nomes. Todos os passos. Porque agora não é só sobre mim, é sobre ela. E ela merece um mundo onde não precise viver com medo como a mãe viveu. Leopoldo assentiu devagar. Me deixa ver ela uma vez. Só uma.
Quando tudo estiver resolvido, respondeu Rômulo com frieza. Quando você provar que pode, ao menos uma vez na vida, fazer o que é certo. No caminho de volta, Rômulo dirigiu em silêncio. Selma não perguntou nada, apenas observava, como quem sabe que certos encontros deixam marcas silenciosas. Ao chegar em casa, Amarilis correu até ele com uma folha na mão. Fiz um desenho para você. Era uma casa grande com 2 pessoas de mãos dadas no jardim. Uma com terno, outra com vestido colorido. Essa é a nossa casa? É. E esse aqui é você. Eu sei porque coloquei a gravata. E eu sou a da flor no cabelo. E quem é essa aqui? Perguntou ele apontando para a figura à esquerda, sozinha, em frente a um céu escuro. É a mamãe. Eu desenhei ela olhando a gente de longe. Ela sempre dizia que ia me ver crescer, mesmo que fosse de longe. Rômulo sorriu com os olhos marejados. Ela está vendo Amarilis. Pode ter certeza. Mas àquela altura ele sabia. Alguém ainda estava por perto. E não era Luciana. Era alguém vivo e perigoso. No silêncio do escritório, com os olhos fixos na tela do computador, Rômulo relia os documentos do pendrive pela 4ª vez. Os nomes estavam todos ali. As ligações entre empresas, os fluxos financeiros desviados, os acordos obscuros, as ameaças encobertas. E agora, ele sabia exatamente o que fazer com tudo aquilo. Acionou Rodrigo Avelar, o ex-investigador particular. Preciso de alguém que consiga vasculhar registros de offshores, cruzar dados com as contas listadas aqui e encontrar provas externas que não dependam só deste pendrive, algo que seja impossível de refutar. Vai levantar poeira, Rômulo. Isso aqui é dinamite. Eu quero a explosão. Desligou e levantou-se. Foi até o quarto de Amarilis. Ela desenhava mais uma vez, agora em uma folha maior, com lápis de cor espalhados pelo chão. Ao vê-lo, correu e o abraçou nas pernas. Você vai sair? Vou. Mas volto para te colocar para dormir, combinado? Combinado. Ela apontou para o desenho. Tô desenhando um jardim igual ao do sonho da mamãe. Ela dizia que um dia eu ia brincar num jardim cheio de árvores que pareciam abraços. Rômulo sorriu e beijou sua testa. Aquele desenho, aquelas palavras, eram o combustível que ele precisava. Na manhã seguinte, Rômulo convocou uma reunião com seu advogado pessoal, Dr. Ulisses Prado, homem de confiança desde a fundação da empresa. A sala de reuniões estava vazia, fria, mas carregada de tensão. Ulisses, o que eu te mostrar agora não pode sair daqui. Ainda não. Ligou o notebook, conectou o pendrive e exibiu a gravação da reunião confidencial. Em seguida, mostrou a lista de nomes e o envolvimento de Alfredo Moraes. Ulisses permaneceu em silêncio por longos minutos. Depois respirou fundo e disse: Isso derruba gente grande, Rômulo, inclusive acionistas da própria Delmar Resorts. Você sabe disso, certo? Sei, mas é o certo. E mais do que isso, é o que Luciana tentou fazer e morreu tentando. Vai querer levar isso à justiça? Não agora. Primeiro vamos expor de forma que ninguém possa manipular a narrativa. Quero a opinião pública do nosso lado. Quando a denúncia for feita, ela vai estar escancarada. Como pretende fazer isso? Rômulo o encarou com firmeza. Vamos organizar um evento especial. Uma apresentação pública da nova fase da Delmar Resorts. Um discurso de reposicionamento da marca. Mas o que vou revelar lá vai ser um pedido de desculpas ao mundo. E uma confissão. Em rede nacional. Ulisses arregalou os olhos. Você vai se auto-incriminar? Eu nunca participei da corrupção. Mas fui usado. E me calei. E por isso, sou parte do problema. O advogado se recostou na cadeira. Pela primeira vez em anos, via em Rômulo algo que jamais havia testemunhado. Vulnerabilidade e coragem. 2 dias depois, a movimentação nos bastidores do evento começou. Convites enviados à imprensa, nomes do alto escalão empresarial confirmando presença, patrocinadores curiosos e um burburinho crescente sobre o grande anúncio que Rômulo Delmar faria. Nos bastidores, porém, um novo movimento se iniciava. Rodrigo Avelar lhe trouxe informações perturbadoras. Encontramos movimentações recentes no nome de Alfredo Moraes. Alguém usando identidade falsa comprou uma casa no interior de Minas há 7 meses. A segurança ao redor é pesada. E adivinha? A mulher que assinou a escritura é Silvia Dávila. Rômulo sentiu um arrepio. Ele está vivo. Ao que tudo indica, sim. E sabe que você está perto demais. Isso significa que Amarilis pode estar em risco.
Já pensei nisso. Contratei uma equipe de proteção discreta. 2 agentes vão acompanhá-la até segunda ordem. Naquela noite, Amarilis dormia profundamente, com a boneca nova nos braços. Rômulo sentou-se ao lado da cama, observando o contorno sereno de seu rosto. Você não vai viver com medo, minha filha, sussurrou. Prometo que vou derrubar tudo que tentou te impedir de crescer livre. Você vai ter um mundo limpo para correr. Beijou sua testa. Depois voltou para o escritório. Enviou um único e-mail com a gravação e os documentos para um jornalista investigativo independente, Mauro Bentivi, conhecido por sua integridade. Assunto do e-mail. A verdade vem à tona em 72 horas. Prepare-se. Rômulo estava prestes a declarar guerra ao sistema que ele mesmo ajudou a sustentar. Mas agora, com as provas, com Amarilis por perto e com a memória de Luciana em seu coração, ele não tinha mais medo. O jardim que ela sonhava estava começando a florescer. A cobertura estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes amareladas do hall principal. Amarilis assistia a um desenho animado sentada no chão da sala, com um pote de pipoca ao lado. Rômulo a observava de longe, terno alinhado, celular na mão. O evento da revelação seria na noite seguinte, em um auditório com transmissão ao vivo. Ele havia ensaiado cada palavra do discurso. A gravação, os documentos, tudo estava pronto. Selma cuidava da parte jurídica e Rodrigo acompanhava a equipe de segurança, mas ele sabia que o perigo não era teórico, era real, e estava se aproximando. Às 21h47, o celular de Rômulo vibrou. Era Rodrigo. Preciso que você me ouça com calma. Fala. Um dos agentes que monitora os arredores do prédio detectou um carro suspeito estacionado a 2 quadras da sua cobertura. Tentamos abordagem, mas o veículo arrancou. Conseguimos identificar o motorista pela placa. Lúcio Diniz, ex-segurança de Alfredo Moraes. Trabalhou com ele até o ano do acidente. Rômulo gelou. Eles já sabem? Sabem. E provavelmente querem te silenciar antes da coletiva. Ou atingir o ponto fraco. Rômulo olhou para Amarilis. Rodrigo fez silêncio por alguns segundos. Tire ela daí. Agora. Em menos de 20 minutos, a cobertura estava em movimentação total. Selma chegou com uma mala pronta e um plano de emergência. Levar Amarilis para a casa de campo de uma amiga de confiança, em um lugar isolado, com acesso limitado. Rômulo ajudou a menina a arrumar a mochila com seus lápis de cor, a boneca favorita e um livro com ilustrações da mãe que ela mesma vinha desenhando aos poucos. Pai, ela disse pela primeira vez. Rômulo congelou. O quê? Eu posso te chamar assim? Ele ajoelhou à sua frente. Os olhos se encheram d'água. Claro que pode. Eu sonhei com isso a vida inteira e nem sabia. Ela sorriu. Então me promete que vai ficar bem? Ele segurou suas mãozinhas. Prometo. Mas você também tem que me prometer que vai ficar em segurança. Até tudo isso acabar. Ela assentiu. Selma partiu com Amarilis antes da meia-noite. O carro saiu pela garagem subterrânea e seguiu por uma rota diferente da principal, acompanhado discretamente por um dos carros da equipe de segurança. Rômulo voltou para dentro e ficou sozinho no apartamento. Ou pelo menos achava que estava. 2 horas depois, já de madrugada, Rômulo entrou no quarto de Amarilis. O cheiro ainda era o mesmo, pipoca com chocolate e sabonete infantil. Sentou-se na cama e respirou fundo. Olhou para o teto escuro. Pensava em Luciana, no desenho do jardim, nas palavras do áudio, no rosto de Alfredo. Foi quando notou. A porta do quarto, que ele deixara encostada, estava completamente aberta, e a janela da sala escancarada. Rômulo se levantou num salto. "Rodrigo!" gritou ao celular. "Houve entrada no meu apartamento, alguém esteve aqui, ou ainda está." A luz da cozinha se acendeu. Passos, lentos, cadenciados. Ele pegou o objeto mais pesado à vista, uma luminária de mesa, e caminhou em direção ao som. A porta da cozinha se abriu devagar, mas não havia ninguém. Em cima da bancada, um envelope preto, sem remetente, sem palavras. Apenas uma foto, Amarilis, sentada em um parquinho sorrindo. Uma foto tirada pela lateral de alguém que estava escondido. Rômulo sentiu o chão sumir sob os pés. "Rodrigo", disse com a voz trêmula, "eles sabem onde ela está. Sabem que ela é minha filha. Eles a estão vigiando. Vou buscar ela agora." "Não!" gritou Rômulo. "Se você for, eles agem. Eles querem que a gente reaja." Rodrigo entendeu. "Então o que fazemos?"
A gente os expõe. Ao vivo. Amanhã. Todos. Com tudo. Na manhã seguinte, Rômulo acordou antes do sol nascer. Vestiu-se como nunca. Terno escuro, camisa sem gravata, olhos fixos no espelho. Hoje não é o milionário que vai aparecer. É o homem que sobreviveu ao silêncio. Horas depois, o auditório estava lotado. As câmeras da imprensa ligadas. Os microfones posicionados. Rômulo subiu ao palco. A luz o atingiu de frente. Pegou o microfone, olhou para o público, respirou fundo e disse: "Meu nome é Rômulo Delmar, e o que vou contar agora não é sobre negócios, é sobre verdade, é sobre uma mulher, é sobre uma filha, e sobre um sistema podre que fingiu que elas não importavam." O silêncio era absoluto, e depois disso, nem eu serei mais o mesmo. As câmeras giravam como olhos atentos. O auditório estava lotado. Empresários, jornalistas, funcionários e curiosos. Havia algo no ar, algo raro, a sensação de que algo real estava prestes a acontecer. No palco, sob um feixe de luz branca, Rômulo Delmar segurava o microfone como quem segura uma arma carregada de palavras. Respirou fundo e começou. "Boa noite. Meu nome é Rômulo Delmar. Por anos fui a imagem pública de uma das maiores redes hoteleiras do país. O rosto em campanhas, o nome por trás das decisões. Fui considerado visionário, reservado, eficaz, e talvez tenha sido tudo isso." Pausa, todos atentos. "Mas também fui cego, fui usado, fui cúmplice, mesmo sem saber, de um sistema que se alimentou de poder e silêncio. E hoje venho aqui para quebrar esse silêncio." As câmeras se aproximaram, microfones se ergueram, e desapareceu. Ela estava grávida. Pausa. O silêncio agora era respeitoso. "A filha dela é minha filha, e por anos eu nem sabia que ela existia." Houve um suspiro geral, alguns rostos surpresos, outros emocionados. "Essa menina foi criada à margem de tudo o que eu construí. Enquanto eu assinava contratos e viajava em jatos executivos, ela desenhava em calçadas e dormia em praças. E ainda assim, me reconheceu, pelo olhar." Um jornalista se levantou. "O senhor tem provas do que está dizendo?" Rômulo assentiu. "Tenho. E não vou só falar. Vou mostrar." Apontou para a tela gigante atrás dele. A gravação foi reproduzida. As vozes, os nomes, as ameaças. "Essa é a gravação original da reunião. E aqui estão os documentos que comprovam as transações ilegais, todos autenticados por fontes externas." Ulisses, seu advogado, entregou cópias impressas à imprensa presente. Ninguém mais respirava. "Eu não fui parte do esquema, mas me beneficiei do silêncio. E por isso venho aqui hoje pedir desculpas. Não por protocolo, mas por arrependimento." Ele respirou fundo, a voz ficou firme. "Hoje inicio uma investigação interna. Todos os nomes envolvidos serão entregues ao Ministério Público. Me afasto da presidência da empresa por tempo indeterminado. E doarei parte do meu patrimônio pessoal para fundos de proteção à infância em situação de rua, como forma de compensar, mesmo que tardiamente, o que a mãe da minha filha viveu." O público se levantou. Palmas surgiram, tímidas no início, mas foram crescendo. "E se isso significar perder tudo o que construí, tudo bem, porque hoje, finalmente, eu encontrei o que realmente importa." 2 horas depois, o vídeo do discurso viralizava nas redes. Manchetes pipocavam nos portais. "Milionário revela esquema de corrupção e confessa filha em situação de rua. Ex-presidente da Delmar chora ao contar a verdade sobre mulher desaparecida. Declaração histórica, ela me reconheceu pelo olhar." Rômulo assistia da varanda de casa. O telefone tocava sem parar. Mensagens de apoio, críticas, dúvidas. Mas ele não atendia. Estava em paz. Até que um alerta chegou do contato de Rodrigo. Uma transmissão anônima surgiu na Deep Web com o seguinte título: "A verdade tem 2 faces." Um vídeo com baixa resolução começou a rodar. Um homem encapuzado, mas com um relógio dourado visível no pulso esquerdo. A voz era inconfundível. "Parabéns, Rômulo. Você fez o que sempre quis, ser o herói, mas está jogando em um tabuleiro que não entende, e quem joga com verdades pode perder tudo, até o que acabou de encontrar. Mas se quer proteger a menina, pare agora." A tela escureceu. Rômulo congelou. Alfredo Moraes estava vivo e havia declarado guerra. A manhã seguinte, a coletiva parecia calma demais.
A cidade seguia seu ritmo, como se não tivesse ouvido as verdades ditas na noite anterior. Mas Rômulo sabia. Por trás das fachadas de vidro e das manchetes de impacto, os monstros estavam se mexendo. Alfredo estava vivo. E agora estava furioso. O vídeo enigmático ainda circulava discretamente entre grupos fechados. Rômulo o assistira 5 vezes, analisando cada entonação, cada sombra, cada pausa. O relógio no pulso era mais do que um acessório. Era um lembrete, uma ameaça pessoal. Do outro lado da cidade, Amarilis brincava em um campo cercado por árvores, na casa de campo onde Selma a mantinha protegida com 2 agentes contratadas por Rodrigo. A menina ainda não sabia do vídeo, e Rômulo queria que assim permanecesse. No início da tarde, Rômulo foi até a sede de Rodrigo. Uma sala modesta, mas equipada com tecnologia avançada. Na tela, diversas janelas mostravam imagens captadas por câmeras ao redor da casa de campo. Nenhuma movimentação anormal até agora, disse Rodrigo. Mas o que mais me preocupa é o silêncio. Alfredo não é do tipo que ameaça à toa. Ele sempre ataca de onde você menos espera. E se ele estiver mais perto do que pensamos? Questionou Rômulo. Rodrigo olhou para ele sério. Tem uma única forma de derrubar alguém assim: antecipar o próximo passo. Vamos montar uma armadilha. Você vai fingir que está saindo do país. Publicamente. Vamos soltar essa informação para a imprensa hoje mesmo. E a Amarilis? Vai continuar onde está, mas com reforço. Eu já pedi para uma segunda equipe assumir a ronda. O perímetro vai ser duplicado. E só você e eu saberemos os novos códigos de acesso ao local. Rômulo assentiu. Mas dentro dele, o pânico começava a crescer. E se falhasse? E se tudo isso não fosse suficiente? E se Alfredo já tivesse um plano dentro do plano? Horas depois, as manchetes começaram a surgir. Rômulo Delmar anuncia viagem ao exterior após confissão pública. Milionário deixará o país temporariamente por segurança, dizem fontes. Executivo ficará incomunicável por tempo indeterminado. Era tudo parte da armadilha. Mas enquanto a notícia circulava, um outro movimento acontecia nos bastidores. Rodrigo entrou na sala de vigilância com um semblante pálido. Temos um problema. O quê? Um dos carros de patrulha desapareceu por 37 minutos do circuito. Só retornou depois que um dos agentes disse que havia ido ajustar o rádio. Mas o rastreador GPS mostra que o carro foi até a entrada da propriedade e parou por exatos 2 minutos. Rômulo levantou-se num salto. Amarilis! Rodrigo ligou a chamada de vídeo com Selma. Está tudo bem aqui, disse ela, olhando rapidamente para a câmera. Amarilis está dormindo, mas houve um barulho perto do galpão antigo hoje. Pensamos que fosse um animal. As câmeras externas não detectaram nada. Rodrigo franziu a testa. Vamos isolar toda a propriedade. A partir de agora, ninguém entra e ninguém sai, nem mesmo sob ordens minhas. Amarilis precisa ser intocável. Na madrugada daquele mesmo dia, Rômulo estava sozinho em seu apartamento. O ar-condicionado zumbia baixinho. Ele se sentou na poltrona diante da janela, olhando a cidade escura, e pela primeira vez em dias, desabou em silêncio. As lágrimas desceram sem aviso, não de fraqueza, mas de cansaço, de culpa, de saudade. Pegou o desenho que Amarilis lhe dera, o jardim com árvores em forma de abraço, e ali, no canto do papel, viu algo novo. Um rabisco, quase invisível. Era um homem de chapéu escuro, com um relógio grande no pulso. Ela havia desenhado. Dias antes. Seu coração disparou. Voltou correndo ao computador. Chamou Rodrigo. Ela viu ele. O quê? Aquele homem no desenho. Ela já viu. E desenhou. Mas não disse nada. Talvez tenha se esquecido. Ou tenha tido medo. Isso muda tudo. Rodrigo, e se ele já esteve com ela? Na tela da câmera, no campo da casa de campo, o sinal piscou, por um segundo. Depois voltou. Mas não era a mesma imagem. Era o balanço do quintal, se movendo sozinho, e pendurado nele um bilhete. Você está tão perto, Rômulo, mas eu estou mais. Sassima M. Não era mais só uma ameaça. Era um jogo psicológico. E Alfredo Moraes acabara de deixar claro. Ele não quer fugir. Ele quer brincar. O carro de Rômulo avançava por uma estrada de terra ladeada por árvores antigas. As luzes dos faróis varriam o caminho como se buscassem respostas no escuro. Rodrigo dirigia ao lado, atento ao rádio e aos monitores instalados no painel.
O clima era tenso, abafado, como se o ar tivesse parado de circular. Estamos a 10 minutos da casa de campo. Equipe 2 já está posicionada, mas os rastros de pegadas ao redor da área do galpão são reais. Alguém passou por ali ontem à noite. Não era animal. Você acha que ele entrou? Perguntou Rômulo. Se entrou, saiu sem deixar marcas internas. E isso é pior. Significa que ele sabe se esconder onde não existe espaço. Ao chegarem, Selma já aguardava no portão de madeira, tensa, com uma lanterna na mão. Amarilis está dormindo. Não percebeu nada, mas o bilhete que apareceu no balanço, eu guardei. Rômulo o pegou. O papel era leve, o cheiro de terra úmida impregnado. As letras eram maiúsculas, firmes, quase ritualísticas. Você está tão perto, Rômulo, mas eu estou mais. AM. Rodrigo franziu a testa. AM pode ser Alfredo Moraes ou Amarilis, completou Rômulo engolindo seco. Selma olhou para ele confusa. Está dizendo que a mensagem foi para ela? Não sei, mas vou descobrir. Naquela madrugada, Rômulo sentou-se na beirada da cama de Amarilis. Ela dormia profundamente, os cabelos cacheados espalhados no travesseiro, o rosto calmo como se o mundo fosse um lugar bom. Ele a observou por longos minutos e lembrou-se de Luciana, de como ela sorria com os olhos, de como ela segurava a mão dele com força, como se quisesse fixá-lo na realidade. E lembrou de algo, aquele dia da foto, o café, a mesa ao lado, Alfredo com uma pasta, Luciana nervosa e uma frase que ela cochichou depois. Eu vi um nome no papel e não posso fingir que não vi. Rômulo se levantou de súbito, foi até o carro, pegou a pasta original que Silvia havia lhe entregue, vasculhou documento por documento, folha por folha, até encontrar o que procurava. Uma cópia pálida, quase ilegível, de um contrato internacional assinado por 3 pessoas. Alfredo Moraes, Leopoldo Delmar, Luciana Fernandes. Rômulo parou. Não pode ser. Rodrigo se aproximou espantado. Ela fazia parte? Ela trabalhava com eles. Não era só garçonete no prédio. Ela assinou documentos. Ela sabia. Talvez estivesse dentro no início. E se ela só tentou sair? Ou se ela se infiltrou para derrubar eles por dentro? Na manhã seguinte, enquanto Amarilis brincava no jardim com Selma, Rômulo voltou ao galpão velho, onde haviam encontrado o bilhete. Lá dentro, a poeira cobria móveis esquecidos e caixas rasgadas. Mas em um canto, escondido entre tábuas soltas, encontrou uma lata antiga de biscoitos. Dentro, havia cartas. Cartas de Luciana. Se eu não conseguir sair, se me encontrarem, se algo acontecer, diga à minha filha que eu a amei antes mesmo de ouvi-la chorar. E diga a Rômulo que eu tentei. Tentei alertar. Tentei confiar. Mas quando percebi que Alfredo estava me usando, já era tarde. Não era só dinheiro, era chantagem, tráfico de influência, ameaças. Ele usava nomes grandes para esconder o próprio. E usava meu medo para me prender. Mas eu não vou mais fugir. Vou me esconder e proteger ela. Mesmo que eu tenha que desaparecer por completo. Rômulo caiu de joelhos. Luciana havia tentado, sozinha, com medo. E ainda assim, lutou. Não era apenas uma vítima, era uma resistente. Uma mulher que desafiou um sistema inteiro, por amor. Mas naquele exato momento, na tela de segurança do monitor central, uma nova imagem apareceu. Câmera 5, parte de trás da casa. Uma silhueta se afastava devagar pela mata. Rômulo correu. Chegou à trilha, mas só encontrou o som da respiração das árvores e um novo bilhete preso à casca de uma árvore. Ela sabia demais. E agora, você sabe também. Estou esperando. Sem assinatura, sem sangue, sem pressa, mas com um único destino. O acerto final estava marcado. Rodrigo traçou o percurso com precisão militar. A casa rural em Minas, comprada em nome falso por Silvia Dávila, era isolada por vegetação densa, cercada por um lago artificial e com acesso por uma única estrada de terra. Pela lógica, ninguém morava ali, mas o sinal intermitente de celular, somado às movimentações noturnas captadas por drones, confirmavam. Alguém estava ali. Rômulo vestia calça jeans, blusa de tecido grosso e uma mochila com apenas o essencial. A pasta com os documentos, uma lanterna, o celular com localização criptografada e a carta de Luciana. O rosto estava mais duro do que nunca, mas os olhos,
Carregavam fome de justiça. Tem certeza que não quer levar reforço armado? Perguntou Rodrigo no carro. Ele não quer me matar, Rodrigo. Ainda não. Quer que eu veja o que ele virou. Quer vencer pela humilhação. Mas eu não vim para jogar. Vim para encerrar isso. A casa apareceu no horizonte como um vulto antigo. O jardim estava abandonado. O portão entreaberto. O lugar tinha cheiro de madeira úmida, passado escondido e mentiras mal enterradas. Rômulo entrou com passos firmes. A madeira rangia sob seus pés. Na sala, fotos antigas, livros, um porta-retrato virado para baixo. Ele o ergueu. Era uma foto de Alfredo, mais jovem, ao lado de Leopoldo Delmar, o pai de Rômulo. Os dois sorriam, brindando com taças de vinho. Nada como reencontrar a origem da sujeira, não é? Disse uma voz vinda do alto da escada. Rômulo se virou. Alfredo estava ali, mais magro, envelhecido, mas ainda com o mesmo olhar calculado. E no pulso, o relógio dourado. Não vai me dar um abraço? Afinal, se não fosse por mim, você não teria descoberto a verdade. Eu não vim agradecer, respondeu Rômulo. Vim encerrar isso e entregar tudo às autoridades. Alfredo desceu lentamente os degraus, mãos para trás, como um anfitrião elegante em sua última noite de gala. Você é igual ao seu pai, ingênuo, idealista. Acha que existe um mundo limpo esperando por justiça? Mas justiça, Rômulo, é só o nome que os fracos dão quando estão perdendo. E você está perdendo. A verdade já está lá fora. Está? Ou você ainda acha que esse teatrinho público vai apagar o que eu construí? Ele riu. Um riso oco. Eu movi presidentes, comprei juízes, derrubei empresas inteiras. Acha mesmo que uma confissão num auditório muda alguma coisa? Rômulo tirou de dentro da mochila uma cópia da carta de Luciana. Não é minha confissão que vai te derrubar. É a dela. Ele lançou o papel sobre a mesa. Alfredo leu em silêncio. O riso desapareceu. Por um segundo, seus olhos brilharam. Ela sabia. E mesmo sabendo, ela escolheu me proteger. Escolheu proteger a filha, enquanto você se escondeu atrás de cadáveres e contratos. Alfredo apertou os lábios. Eu amei ela. Rômulo piscou surpreso. Ela era meu ponto fraco, continuou Alfredo. E foi por isso que precisei apagá-la, porque o poder que ela tinha sobre mim me tornava fraco. Ela era a única que sabia do meu passado. Rômulo se aproximou. Que passado? Eu conheci Luciana quando ela tinha 18 anos. Antes de você. Muito antes. Ela trabalhava num arquivo morto do banco onde eu atuava. Tinha uma mente brilhante. Quis protegê-la. Depois, você apareceu. E ela te escolheu. Rômulo sentiu o ar rarear. Você a perseguiu por vingança pessoal. Vingança. Amor. O nome pouco importa. Mas saiba, tudo o que fiz foi por ela. Até a mentira da minha morte. Então acabe com isso agora. Alfredo se aproximou de um armário. Abriu uma gaveta. Rômulo se preparou. Mas em vez de uma arma, ele retirou uma caixa preta e entregou a Rômulo. O último arquivo, o vídeo, a reunião final, com nomes que nem você ousaria imaginar. Por que me dar isso? Porque perdi. Mas quero cair com estilo. Queime tudo. Acabe com a festa. Mas saiba que quando tudo isso acabar, o seu nome vai continuar arranhado. Você pode tentar ser pai, herói, mártir, mas no fim, você é só mais um filho tentando consertar os erros do pai. Rômulo saiu dali com a caixa em mãos. Alfredo ficou para trás. Não tentou fugir. Sabia que não havia mais para onde correr. Rodrigo o aguardava do lado de fora. E então, Rômulo olhou para a caixa. Temos tudo. Agora é só plantar as últimas sementes e esperar o jardim florescer. Na manhã seguinte ao encontro com Alfredo, a luz do sol bateu diferente na cobertura de Rômulo Delmar. Pela primeira vez em anos, ele acordou antes do despertador. E não por ansiedade ou culpa, mas por propósito. Sobre a mesa estava a caixa preta. Dentro dela, o arquivo de vídeo intitulado Reunião Delmar Tecelar Sigilo Total Final Move. Rômulo respirou fundo. Estava sozinho em casa. Ou quase. Amarilis dormia no quarto ao lado, embalada por uma nova rotina que incluía histórias contadas à noite, chocolate quente de verdade e promessas de proteção que agora eram reais. Ele conectou o pendrive ao computador. Deu play. O vídeo começou com uma imagem tremida, de uma sala de reuniões iluminada por uma luz azul fria. 5 homens e uma mulher. Nomes pesados, nomes conhecidos. Alguns ainda ativos, outros aposentados.
mas com influência suficiente para derrubar governos com um telefonema. A conversa era clara: ajuste de verbas, uso de laranjas, eliminação de obstáculos, e no meio do vídeo, uma frase que congelou Rômulo. Se a Luciana abrir a boca, a gente joga a culpa no Rômulo. Ele é o rosto limpo, vai cair como herói, e a marca se salva. O silêncio no escritório era denso, mas no peito de Rômulo, o medo sumira. Às 10 horas da manhã, ele fez a última ligação para o jornalista Mauro Bentivi, aquele que já recebera parte do material anteriormente. Tenho o último arquivo, a bomba. Vai soltar agora? Vou soltar junto com você. Quero que a matéria saia com o vídeo, com as vozes, com as transcrições. Sem cortes, sem edição. Isso pode te destruir, Rômulo. Eu não estou mais tentando me salvar. Estou tentando deixar algo limpo para minha filha caminhar. Do outro lado da linha, Mauro silenciou. Depois disse: vai ser uma das matérias mais lidas da década. Está pronto? Mais do que nunca. Ao meio-dia, o portal principal de notícias do país estampava na capa os nomes por trás do silêncio, a confissão final do caso Delmar, com vídeo completo, documentos e a entrega de uma rede de corrupção revelada por Rômulo Delmar. A internet entrou em ebulição. Grupos políticos tentaram abafar. Empresários soltaram notas. Nomes conhecidos entraram com pedidos de censura. Mas era tarde demais. A verdade havia sido plantada e estava brotando em todo lugar. Naquela tarde, Rômulo desligou o celular e foi até a casa de campo, onde Amarilis brincava descalça sob o sol. Selma o recebeu com um abraço discreto e olhos marejados. Conseguiu fazer o que prometeu, disse ela. Por você, por Luciana, por Amarilis. Ele apenas assentiu. A menina correu até ele com um desenho novo. É o jardim. Agora tem flores de verdade. E olha aqui, papai. Eu desenhei uma ponte, porque agora a gente pode atravessar juntos. Rômulo sorriu com os olhos cheios. Pode me mostrar? Claro, mas só se você prometer que vai sempre atravessar comigo. Prometo, Amarilis. Sempre. Na noite daquele mesmo dia, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada. O nome de Alfredo Moraes voltou à tona. Mas quando chegaram à casa onde ele havia estado, estava vazia. No chão, apenas uma folha. Uma frase escrita com letras vermelhas. Se a verdade é semente, então que venha a próxima colheita. A.M. Ele havia desaparecido, mas agora todos sabiam quem ele era. E Rômulo sabia que ele não fugiria para sempre. A casa branca de janelas azuis ficava no alto de uma colina, cercada por árvores nativas e o perfume suave de lavanda silvestre. Era simples, mas ampla, com varanda, pomar e um jardim onde o vento dançava com as folhas. Ali, Rômulo decidiu recomeçar. Não era um resort nem uma cobertura de luxo. Era um lugar com terra sob os pés, onde os silêncios eram bons, onde Amarilis poderia correr, plantar, construir memórias, onde o passado poderia finalmente se acalmar. Ela teria gostado daqui, disse Selma durante a mudança. A Luciana. Ela falava muito de flores e terra, de uma casa com alma. Você fez isso por ela? Rômulo sorriu. Por ela, pela Amarilis. E por mim também. Eu sempre morei em palácios frios. Agora quero viver em algo vivo. Amarilis entrou correndo com um balde na mão, o rosto sujo de barro, os olhos brilhando. Papai, tem uma tartaruguinha no riacho. Eu posso adotar? Se você prometer que vai dar nome, água e liberdade para ela. Liberdade? É. Toda criatura merece ter escolha. Ela pensou um pouco e disse: então o nome dela vai ser Esperança, porque ela vai ficar comigo, mas também pode nadar para onde quiser. Rômulo se abaixou e a abraçou com força. É um ótimo nome. À tarde, eles montaram juntos o novo quarto de Amarilis. Ela colava desenhos nas paredes e pendurava fitas no teto como se fosse um céu de sonhos. Mamãe ia gostar disso, né? E assim, eu acho que ela sempre quis que você tivesse um canto só seu. Agora eu tenho. E você também tem o seu. E quando a gente quiser pode se encontrar no jardim do meio. Rômulo riu. Isso existe? Existe. Tá no mapa que eu desenhei. Ela pegou uma folha dobrada no bolso e abriu com orgulho. Era um mapa da casa, desenhado com giz de cera. E bem no centro, entre o quarto dela e o dele, estava uma árvore com um coração vermelho no meio. É o lugar secreto do abraço. Rômulo segurou o choro. Vamos plantar uma árvore ali? Vamos.
Uma que vire grande e viva muitos e muitos anos. Naquela noite, depois de colocar Amaryllis para dormir, Rômulo foi até a varanda, olhou as estrelas e segurou nas mãos a última carta que escrevera. Uma que ainda não tinha coragem de queimar. Luciana. Hoje nossa filha correu descalça e deu nome a uma tartaruga. Ela desenhou uma árvore com um coração no meio e disse que ali é o lugar dos abraços. Por muito tempo eu te procurei nas coisas grandes, no dinheiro, no poder, nos edifícios espelhados, mas você estava nas coisas pequenas, em um desenho, num vento leve, no olhar de uma menina. Obrigado por ter sido mais forte do que todos nós. Eu vou cuidar dela, por nós dois. Rômulo ele dobrou a carta e a colocou em um pote de vidro com tampa. Enterrou no pé da árvore recém-plantada com Amaryllis. Aquela seria a raiz da nova história. Nos dias seguintes, as investigações se intensificaram. Vários nomes foram presos, outros destituídos de cargos. Alfredo seguia foragido, mas o país já não o via como um espectro invisível. Agora ele era alvo, e mesmo com a sombra dele ainda no horizonte, Rômulo sentia, pela primeira vez em anos, paz. Numa manhã de céu aberto, Amaryllis correu até ele com uma flor roxa na mão. É uma Amaryllis de verdade. Achei ali no mato. Você sabe o que essa flor significa? Ela balançou a cabeça. Significa renascimento e coragem. Ela sorriu e colocou a flor atrás da orelha. Então combina comigo. Combina. E com sua mãe também. E com você, Rômulo pensou. Agora, combina sim. Passaram-se 2 meses desde a divulgação do vídeo. A Delmar Resorts foi completamente reestruturada. Os nomes envolvidos foram afastados. A nova direção iniciou um programa de transparência. Rômulo, como prometido, nunca mais voltou à presidência. Ele recusou entrevistas, convites para eventos e ofertas para transformar sua história em série documental. Você vai desaparecer? Perguntara Selma um dia. Não, só vou deixar de ser personagem. Já basta de palco. Mas o mundo seguia falando dele. Alguns portais o chamavam de milionário do povo. Outros diziam que tudo havia sido um plano para a autopromoção. A verdade, mas, como sempre, era mais difícil de classificar. No entanto, Rômulo não se importava mais. Todos os dias, ele caminhava com Amaryllis pelo jardim. Aprendeu a plantar cenouras, fazer chá de erva doce e a não corrigir os nomes que ela inventava para os pássaros. Mas naquele domingo, enquanto pintavam juntos um pedaço de madeira para virar uma plaquinha de Cantinho da Esperança, nome da tartaruga, algo mudou. Rodrigo apareceu com uma carta na mão. Chegou hoje pela manhã, entregue em mãos, não tem remetente, mas o carimbo é de Belo Horizonte. Rômulo leu o envelope com cuidado. Ao abri-lo, encontrou uma única folha com caligrafia conhecida, firme, de letras arredondadas. Rômulo, eu estive com Luciana no fim. Ela me procurou meses antes de sumir. Disse que precisava de alguém de confiança caso não conseguisse fazer tudo sozinha. Ela me entregou um pendrive, um diferente do que você recebeu, com gravações mais íntimas, relatos dela. Eu guardei como prometido, mas agora ele precisa chegar até você. Encontre-me no endereço abaixo. Isadora Leite. O nome soou como um eco distante. Rômulo sentou-se na varanda, olhando para o nada. Isadora. Um nome enterrado sob camadas de passado. Ela fora uma amiga próxima de Luciana, ainda na época da faculdade. Ele se lembrava vagamente dela, sorriso tímido, olhos escuros, sempre com um livro nos braços. Luciana costumava dizer, a Isa é daquelas pessoas que escutam com o coração inteiro. 2 dias depois, ele foi ao encontro. Era uma livraria pequena, num bairro tranquilo da capital. O sino na porta soou quando ele entrou. Lá estava ela, agora com cabelos curtos, óculos e um vestido azul marinho. A mesma serenidade no rosto. Rômulo, Isadora. Se cumprimentaram com respeito, como quem carrega algo entre as mãos que ainda não pode deixar cair. Eu esperei muito por esse dia. Luciana tinha certeza de que você viria. Mesmo depois de tudo? Sobretudo depois de tudo. Ela foi até o balcão e pegou um pequeno estojo metálico. Aqui dentro está o que restava da voz dela. Você ouviu? Apenas uma vez. Era pessoal demais. E era para você. Ele pegou com cuidado como quem segura uma semente rara. Ela falava de você com uma mistura de saudade e esperança, disse Isadora. E dizia sempre a mesma frase. Ele ainda vai descobrir que o amor mais verdadeiro não é o que nos prende, é o que nos liberta. Rômulo baixou os olhos.
Sentiu um nó na garganta. Obrigado por guardar isso. Cuide bem dela, Rômulo, da Amaryllis, e de si mesmo também. Naquela noite de volta à casa, ele não abriu o pendrive de imediato. Sentou-se ao lado de Amaryllis, que assistia a um documentário sobre baleias com olhos encantados. Sabia que elas cantam mesmo estando sozinhas? Ela disse. Que elas cantam mesmo se ninguém escutar. Igual a mamãe, ele respondeu. Ela assentiu. Depois encostou a cabeça no ombro dele. Você tá bem? Tô. Hoje foi um dia bonito. Então amanhã a gente planta flor nova. Amanhã a gente planta tudo o que quiser. Mais tarde, sozinho no escritório, Rômulo colocou o pendrive no computador. E lá estava. Um único arquivo, nomeado por ela. Para quando você estiver pronto. Ele clicou. A imagem surgiu. Luciana sentada em um banco, com os cabelos presos olhando para a câmera. Rômulo, se você está assistindo a isso é porque eu não voltei. Mas se você está vendo, é porque você sobreviveu. E isso me basta. O vídeo começou. E com ele a cura também. A noite estava calma. A casa dormia. Amaryllis já estava na terceira história da noite, mas logo adormeceu com a boneca nos braços e os pés destapados, como sempre. Selma lia na sala, enquanto o vento fazia a cortina balançar de leve. Rômulo fechou a porta do quarto com delicadeza e voltou ao escritório. Sobre a mesa, o pendrive que recebera de Isadora parecia mais pesado do que antes. Não por seu conteúdo físico, mas por tudo o que representava. Ele se sentou, respirou fundo, deu play. A imagem se estabilizou. Luciana, sentada em um banco de madeira simples. Luz natural. Ao fundo, o som de passarinhos. Ela estava mais magra, os olhos com sombras de cansaço, mas o sorriso era o mesmo. Oi, Rômulo. Eu pensei em gravar esse vídeo muitas vezes, e em todas elas eu chorava antes de começar. Mas hoje eu decidi sorrir, porque se você está vendo isso, é porque está vivo. É porque chegou até o fim, e porque Amaryllis te encontrou. Ela fez uma pausa, enxugou uma lágrima que ainda insistia. A nossa história foi interrompida, de repente, e eu carrego a culpa de ter sumido. Mas eu nunca parei de te amar, nem por um dia. E quando descobri que estava grávida, o medo virou coragem. Eu sabia que trazer uma filha ao mundo de homens como Alfredo era perigoso, mas também sabia que ela carregaria os seus olhos e a sua verdade. A imagem tremia levemente, como se o vento batesse na câmera. Você é melhor do que pensa. Sempre foi. E mesmo quando o mundo inteiro duvidar, lembre-se disso. Você foi o único homem por quem eu teria coragem de desaparecer. Porque era o único que um dia saberia me encontrar. Através dela, Luciana puxou algo do bolso. Uma pequena flor amarela. Amaryllis. Eu escolhi esse nome porque significa brilho, esperança e recomeço. Ela é tudo isso. E mais, ela vai te desafiar, te fazer rir, te fazer chorar. Vai te ensinar que a verdade mora nas perguntas simples e que o amor não precisa ser explicado, só vivido. Luciana se inclinou levemente para a frente, como se falasse diretamente ao coração dele. E quando ela te perguntar sobre mim, diga que eu fui a mulher que não teve tempo, mas que deixou um tempo novo para vocês dois. Te amei, ainda amo, mas agora sou silêncio. Um silêncio cheio de semente. Plante, sempre. A imagem apagou lentamente, e a tela ficou preta. Rômulo não chorou de imediato. Ficou parado, com a mão sobre o peito, ouvindo o eco daquela última frase, como quem ouve um cântico antigo. Sou silêncio cheio de semente. Ele se levantou, foi até a estante. Pegou um caderno em branco. Escreveu apenas uma frase. Luciana vive em tudo o que floresce sem barulho. Dobrou a folha. Guardou na caixa de lembranças de Amaryllis. Um dia, quando ela estivesse pronta, leria. No dia seguinte, Rômulo acordou cedo e preparou o café com pão de queijo, receita que Luciana adorava, segundo Selma. Quando Amaryllis desceu, ainda de pijama, ele a abraçou mais forte que o normal. O que foi, papai? Só queria te dizer que a mamãe deixou um recado. Qual? Que você é feita de brilho, esperança e recomeço. Ela sorriu sem entender tudo, mas sentindo que era importante. Eu sou tudo isso? É, e mais. No fim do dia, eles foram juntos até o jardim e plantaram outra árvore. Dessa vez, uma Amaryllis de verdade. Essa vai ser só minha. Vai, mas se quiser dividir com a mamãe, eu divido com ela. E com você também. A gente pode ser árvore junto.
Enquanto cobriam a terra com cuidado, Rômulo sussurrou para o solo: "Obrigado, Luciana, por plantar o que ninguém podia ver." E o vento, como resposta, balançou as folhas com suavidade. A ideia surgiu numa tarde nublada, enquanto Rômulo ajudava Amarílis a montar uma estufa de plástico no jardim para suas flores de confiança, como ela as chamava. "Papai, e se a gente fizesse uma casa para outras crianças também? Para elas plantarem, brincarem e terem árvores de abraço?" A pergunta entrou como raio de luz. Rômulo a encarou em silêncio. Na cabeça, a imagem do passado, da praça, dos olhos da filha, das cartas de Luciana e da coragem que Selma tivera ao protegê-la quando ninguém mais olhou. "E se fizéssemos mesmo?" Ele respondeu. Naquela noite, ele chamou Selma para conversar. Estavam sentados na varanda, cada um com uma xícara de chá nas mãos, as luzes do jardim recém-acendidas lançando sombras suaves no chão. "Eu quero construir um espaço, um abrigo diferente, não com grades, regras frias ou burocracias que afastam, mas com afeto, com música, com plantas, com histórias. Um lugar onde crianças sejam vistas", completou Selma, "e onde elas aprendam que sentir não é fraqueza, que chorar, brincar, se expressar é humano. Um lar, ele confirmou. Selma olhou para ele com admiração serena. "Posso estar com você nisso?" "Você já está, desde o primeiro dia." Em poucas semanas, o projeto ganhou o nome: Jardim de Dentro. Um espaço de acolhimento para crianças em situação de rua ou abandono, com atividades culturais, hortas, brinquedos, oficinas e apoio emocional. Mas mais que tudo, acolhimento real. A casa grande no terreno ao lado foi comprada. Rômulo fez questão de que não parecesse uma instituição, mas uma extensão do lar, com janelas largas, paredes coloridas e nomes nas portas. Amarílis ajudava com os desenhos. Cada criança futura teria uma flor associada a si. "Porque todo mundo nasce semente, né, papai?" "É isso mesmo, minha flor." Quando a primeira criança chegou, Selma a recebeu com um sorriso e um cobertor de crochê. O menino se chamava Theo, tinha 7 anos e um olhar perdido. Nos primeiros dias, não falava. Mas Amarílis o levou até a estufa e disse: "Aqui é o lugar dos que sentem. Pode ficar calado se quiser, mas quando você quiser plantar alguma coisa, me chama. Eu te ajudo." E ele assentiu, com olhos marejados. Aos poucos, outras crianças vieram, cada uma com sua dor, cada uma com sua história, e em cada uma, Rômulo via um pedaço de Luciana e de si mesmo. Um dia, ao regar uma fileira de pequenas mudas, Selma comentou: "Sabe, Rômulo, você se tornou um homem que ela teria orgulho de ver." Ele sorriu sem responder, mas dentro do peito a resposta era clara: ela já vê. Com o tempo, o Jardim de Dentro ganhou apoio. Psicólogos voluntários, artistas, professores, cozinheiras. A história de Rômulo não era mais manchete, mas agora era semente viva em cada criança que ali crescia. Em uma tarde de sábado, enquanto as crianças pintavam pneus velhos para fazer floreiras, Amarílis correu até o pai com uma notícia: "Papai, hoje o Theo me chamou de irmã." "E o que você respondeu?" "Que ele é meu irmão também, porque a gente tem o mesmo tipo de jardim por dentro." Rômulo a ergueu no colo, emocionado. "Então a nossa casa está crescendo." "Tá, mas não esquece, ainda falta a árvore do meio para a gente terminar, a do abraço." "Vamos plantar hoje?" "Vamos. E o nome dela vai ser Luciana." Rômulo parou. A garganta apertou. "Por quê?" "Porque ela é a raiz da nossa casa." E assim, sob o pôr do sol mais bonito daquele ano, eles plantaram juntos a árvore mais importante do jardim. Na placa de madeira, Amarílis escreveu com letras coloridas: "Árvore Luciana, abriga todos os abraços que ainda vamos dar." Era fim de tarde quando Selma entrou discretamente no escritório, com um envelope marrom nas mãos e uma expressão incomum no rosto. "Chegou isso. Foi deixado na portaria por um rapaz que não quis se identificar." "O que tem dentro?" "Um bilhete e uma chave." Rômulo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma chave pequena, antiga, com etiqueta desgastada onde se lia: "Arquivo 402, Biblioteca Andrade." O bilhete era curto. Nem tudo foi dito. A verdade inteira está onde Luciana leu pela primeira vez. E? Rômulo murmurou. Selma franziu o senho. "Isadora? Talvez. Ou talvez não." Na manhã seguinte, Rômulo foi sozinho à antiga Biblioteca Andrade,
localizada num prédio histórico no centro da cidade. Um lugar onde, anos atrás, Luciana passava tardes inteiras estudando, anotando, lendo, como se procurasse respostas antes mesmo de ter perguntas. A bibliotecária o guiou até o andar superior. O armário 402 ficava num corredor estreito, empoeirado com janelas altas. A chave encaixou. A porta rangeu. Dentro havia apenas uma caixa de papelão, com um caderno preto e um envelope selado. Ele pegou o caderno. Na capa, escrito à mão, coisas que Alfredo nunca soube. Luciana. Rômulo sentou-se ali mesmo. Abriu a primeira página e leu. Alfredo achava que sabia tudo sobre mim, sobre meus passos, meus medos, mas nunca soube que, desde o início, eu planejava desarmá-lo. Usei o que ele menos esperava, o amor dele, e a inteligência que ele subestimou. Rômulo passou as páginas com cuidado. Ali, Luciana registrava conversas, encontros, datas, códigos escondidos. E entre as anotações, uma revelação. Alfredo tinha um irmão, um homem que abandonou a família muito cedo. E esse homem era pai de uma criança que Alfredo jurou proteger, que ele visitava às escondidas. Uma criança que cresceu acreditando que era órfã. O nome dela? Isadora. Rômulo parou de ler. O sangue esfriou. Isadora, a amiga, a confidente de Luciana, a mulher que entregou o pendrive final. E o bilhete misterioso. Era dela. Ele abriu o envelope que estava na caixa. Era uma carta. Rômulo, agora você sabe. Alfredo era meu tio. E minha mãe foi afastada por ele, por medo de que ela falasse. Cresci longe, entre livros e segredos. Mas Luciana me encontrou e confiou em mim o que mais importava. Ela acreditava que o fim não era vingança, era a libertação. E que a gente só fecha a ferida quando entende todas as cicatrizes. Guarde essa parte da história. Não para condenar, mas para completar. Um dia, quando Amarílis estiver pronta, conte a ela. Conte tudo e diga que mesmo os piores capítulos servem para fortalecer a raiz. Rômulo dobrou a carta, respirou fundo e sorriu. Não de alívio, mas de aceitação. Na volta para casa, levou o caderno até o quarto de Amarílis. Ela desenhava com Theo, agora mais falante, mais leve. Filha, posso guardar isso aqui no seu baú das memórias? É da mamãe? É sim. Então tem que ir bem no fundo, porque o que fica no fundo sustenta o que cresce em cima. Naquela noite, sob o céu limpo, Rômulo plantou mais uma árvore no jardim. Pequena, rara, raiz profunda, crescimento lento, mas indestrutível. Na plaquinha ele escreveu, para o que não sabíamos e agora sabemos. E pela primeira vez, o passado parecia realmente completo. Era manhã de céu limpo. As flores estavam abertas. As fitas coloridas pendiam dos galhos das árvores e o som de risadas infantis preenchia o ar como música viva. O jardim de dentro estava pronto para sua primeira inauguração oficial. No pátio central, bancos de madeira feitos por voluntários, bandeirinhas feitas pelas crianças e vasos com flores nomeadas. Esperança, coragem, verdade, brilho, Luciana. Rômulo caminhava com passos calmos, de mãos dadas com Amarílis, que vestia um vestido azul claro com pequenos girassóis bordados. Escolha dela. Tem certeza de que quer falar? Perguntou ele. Tenho, mas só se você falar também. Então falaremos juntos. Selma ajeitava os últimos detalhes com os voluntários. Theo pintava com guache uma pedra com o nome do novo gato do abrigo. Nuvem. Rodrigo organizava a pequena equipe de jornalistas que veio fazer a cobertura discreta. Mas nada ali tinha pose de espetáculo. Era acolhimento real. Pouco antes do início, Amarílis se aproximou da estufa de flores e colocou cuidadosamente o primeiro desenho que fez da árvore do abraço em uma moldura improvisada. Mamãe vai gostar, disse ela baixinho. Rômulo a olhou com ternura. Vai sim, ela já gostou. Quando todos estavam reunidos, Selma subiu em um pequeno palanque improvisado, pegou o microfone e disse com a voz emocionada: hoje a gente não inaugura um projeto. A gente inaugura um sentido, um lugar onde toda criança é vista e onde cada história tem valor. Tudo o que vocês verão aqui nasceu de uma perda, mas cresceu como uma flor que resiste mesmo na pedra. Ela passou o microfone para Rômulo, que subiu com Amarílis ao lado. Eu não escrevi nada, começou ele,
Mas hoje, olhando cada canto desse lugar, me dei conta de que a maior coisa que podemos fazer por alguém não é salvá-la, é dar a ela um lugar para florescer. Ele se virou para a filha. Eu achei que era eu quem salvaria Amarilis, mas na verdade foi ela quem me salvou. A menina sorriu e pegou o microfone. Esse lugar tem meu nome, mas também tem o nome da minha mãe, porque foi ela quem me ensinou que amor é coisa que planta, e se cuida, e se rega, todo dia. Palmas espontâneas encheram o pátio. No fim da cerimônia, uma placa foi revelada perto da entrada principal. Nela dizia: Jardim de Dentro, onde todo coração tem espaço para crescer. Em memória de Luciana Fernandes, por sua coragem silenciosa, sua flor indomável e seu amor que continua florescendo. Rômulo tocou a placa com os dedos. Depois se afastou e, com Amarilis ao lado, plantou mais uma árvore. Não disseram o nome dela. Essa vai ser surpresa para o futuro, disse a menina. Um abraço plantado para quem ainda vai chegar, completou ele. Enquanto o sol começava a descer no céu, crianças corriam entre as árvores, regavam vasos, inventavam jogos. E por um instante, parecia que o mundo era bom. Selma se aproximou de Rômulo com um envelope na mão. Recebemos hoje. Anônimo. Outro? Sim, mas esse é diferente. Rômulo abriu. Dentro, uma única foto. Luciana, sorrindo em um jardim antigo. No verso, uma frase escrita à mão. Ela sempre sonhou com uma casa assim. A M. Rômulo sorriu. Não com medo, mas com paz. Alfredo estava por perto, talvez observando, talvez em busca de seu próprio recomeço. Mas agora não havia mais nada a temer, porque o jardim estava crescendo, por dentro e por fora. A chuva caiu mansa durante toda a tarde. Era sábado, e as crianças do Jardim de Dentro brincavam com barro, folhas e panelinhas. Amarilis pintava pedras com Selma na varanda, enquanto Rômulo preparava bolinhos de chuva, receita que aprendera com a própria Luciana anos atrás, num dia quase igual. Quando a bandeja ficou pronta, ele trouxe os bolinhos até a varanda. Chegaram do céu quentinhos. Brincou. O céu tem padaria agora? Perguntou Amarilis rindo. Só para os dias chuvosos. Todos comeram juntos. Theo, agora mais sorridente, tentou jogar açúcar de confeiteiro para cima para fazer nevar, e a varanda virou uma pequena bagunça doce. Mais tarde, quando todos já estavam em seus quartos, Amarilis demorou mais que o normal para se preparar para dormir. Estava quieta. Mexia nos lápis sem desenhar. Rômulo se sentou ao lado dela no tapete do quarto. Tudo bem, Flor? Ela fez que sim, mas com o olhar meio baixo. Tem certeza? Ela suspirou. Depois falou baixinho. Hoje a professora do projeto pediu para a gente fazer uma redação com o tema Minha Casa. E o que você escreveu? Ela puxou uma folha meio amassada da mochila. Entregou com mãos tímidas. Rômulo leu em silêncio. Minha casa é bonita. Tem flores, árvores e pessoas boas. Mas às vezes eu ainda acho que posso acordar e estar de volta na praça. Porque quando a gente vive muito tempo sem ter casa, o coração demora para acreditar. Então eu escrevi isso para lembrar. Agora eu tenho um quarto, tenho um pai e tenho onde voltar. Rômulo parou, olhou para ela e ela sussurrou. Mas às vezes eu tenho medo de ir embora sem querer. Ele a puxou devagar para um abraço, forte, firme, sem pressa. Amarilis, você não está de passagem. Você não está aqui por enquanto. Você é parte disso, parte de mim, parte do que essa casa é. Ela o olhou nos olhos, tentando acreditar de verdade. E se algum dia você precisar ir embora? Se eu for, você vem junto. Sempre. Porque agora nós somos isso. Um do outro. Ela chorou baixinho no peito dele. E ele sentiu que aquele era o choro que não vinha desde a praça, desde o banco gelado, desde a noite em que tudo parecia incerto. Na manhã seguinte, Amarilis escreveu com canetinha em uma tira de papel colorido. Minha casa não é o lugar onde eu moro. É o lugar onde me esperam. E colou na porta do quarto com fita colorida. No café da manhã, ela falou com a boca cheia de pão com geleia. Papai, um dia você podia me adotar de papel também, né? Rômulo sorriu. Que tipo de papel? Aquele que o juiz assina. Igual nos filmes. Ele se abaixou até ela e respondeu com os olhos úmidos. Quando você quiser, filha. A gente assina juntos. Mas o papel que importa é o do nosso coração. Ela deu de ombros tentando disfarçar o sorriso. Eu quero os dois. Na semana seguinte,
Rômulo deu entrada no processo de adoção oficial. Mesmo já sendo pai por todos os gestos, por todas as escolhas, por cada madrugada em claro e cada palavra de conforto, agora seria também no papel. E Amarílis, ao saber, gritou pela varanda: agora ninguém me tira mais daqui. E ninguém tiraria mesmo. Porque agora ela não era uma promessa, era a raiz, era o centro. 15 anos depois, o jardim de dentro agora se espalhava por 3 estados. Havia casas de acolhimento, centros culturais, hortas urbanas. O projeto já havia impactado mais de 5.000 crianças, mas o coração de tudo ainda estava ali, na primeira casa, aquela com varanda, girassóis bordados e a árvore do abraço no centro do jardim. Era um fim de tarde, e o vento soprava leve. As crianças brincavam, a música era baixa, e no centro do pátio, uma jovem mulher organizava cadeiras para a cerimônia que aconteceria mais tarde. Seu nome, Amarílis Delmar Fernandes. Tinha agora 23 anos, estudante de psicologia, coordenadora do projeto Raízes Afetivas, uma das ramificações do jardim. Tinha a doçura da mãe, a firmeza do pai, e uma voz que acalmava só de ser ouvida. "Tudo pronto, Isa?" perguntou a uma voluntária. "Só falta ele chegar." Ela sorriu. Às 17h12, um carro simples parou diante da casa. Rômulo desceu com passos lentos. Os cabelos estavam mais brancos, os olhos mais serenos. Usava uma camisa clara, calça de linho e aquele sorriso discreto, que só surgiu depois que aprendeu o que realmente importava. "Está tudo mais bonito do que eu sonhei", disse ele, olhando para o jardim. Amarílis o abraçou. "É tudo semente sua, pai." A cerimônia era íntima, uma celebração simbólica, a oficialização de Amarílis como presidente do projeto. Selma, agora aposentada, sorriu do fundo da plateia. Rodrigo, já grisalho, assistia com olhos orgulhosos. "Hoje a menina da praça vira guardiã do jardim", disse um dos educadores. E quando chegou a vez de Amarílis falar, ela se aproximou do microfone e disse: "Este lugar nasceu do amor de uma mulher corajosa. Minha mãe, Luciana, ela foi a semente. Meu pai foi o solo que decidiu acolher. E hoje, eu sou a flor que continua crescendo. Mas, mais que isso, eu sou solo também. E quero acolher outros. Aplausos, lágrimas, sorrisos sinceros." Mais tarde, depois de todos irem embora, Amarílis e Rômulo ficaram sentados na varanda, como antes. "Pai, diga, eu nunca te perguntei uma coisa." "O quê? Você tem medo de partir?" Ele pensou, olhou as estrelas e respondeu: "Não, porque agora eu sei que fico." "Fica? No jardim, em cada criança que chega, em cada árvore que a gente plantou. E em você." Ela se encostou em seu ombro. "Quando eu tiver filhos, vou contar essa história. Vai, mas do seu jeito, com poesia, com flor, com verdade." Naquela noite, Amarílis escreveu no seu caderno: "Meu pai me ensinou que os verdadeiros milionários são aqueles que colecionam raízes e que a maior herança é um lar que não desaba com o tempo." Meses depois, Rômulo partiu em paz. No quarto, havia um bilhete ao lado da cama. "Fui regar o céu. Não me procure nas fotos. Me procure no jardim. Hoje, o jardim de dentro segue vivo." Amarílis sorri como quem carrega o mundo no colo. Selma cuida das novas gerações. E uma árvore alta e forte, no centro do pátio, abriga um balanço com uma plaquinha pendurada. Árvore Luciana, onde todo abraço começa. Ali, as crianças descansam, sonham e descobrem a cada dia que pertencem.